Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 21 de abril, feriado aí, dia de Tiradentes, né? Tiradentes, sim, é. Tem tantos feriados que a gente tem por aí agora, a gente acaba se esquecendo. Mas dia de Tiradentes, você que está em casa assistindo hoje mais um Pensando Nova Friburgo, eu agradeço desde já a carinhosa audiência, a preferência que vocês têm pelo TV Zoom, pelo programa, e sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade. Como vocês podem ver, mais uma vez estamos gravando no estúdio ainda em obras, né? No novo espaço ARP, Bloco 11, loja 16. Os tradicionais painéis ainda não estão no local, mas uma hora eles vão chegar até vocês. A gente agradece aí a compreensão, tá bom? De uns anos para cá, muito se fala na palavra empreendedorismo, que muitos ainda não entendem o que ela quer dizer. Até porque houve um tempo, nem tão distante, que ela nem fazia parte dos nossos dicionários, né? Seria apenas mais um modismo? A palavra pode ser, mas empreendedores há séculos estão contribuindo para mudanças importantes na nossa humanidade. Eu não conto o nome, estão aí há séculos. No caso da nossa cidade, ela é uma cidade empreendedora, nata. Sendo bons exemplos, vou citar apenas dois, a indústria têxtil chegou aqui em 1911, 1912, com a família Arpner, onde nós estamos hoje nesse espaço. E no início dos anos 80, com a moda íntima, a partir das mulheres, das nossas valorosas mulheres que encararam a falta de emprego empreendendo na moda íntima, né? No caso das mulheres, principalmente de uns tempos para cá, cada vez elas têm um papel mais importante nessa cadeia de empreendedora. E será com elas e sobre elas que nós conversaremos com vocês esta noite. Enfim, este é o tema do programa. Projeto Mulheres de Sucesso, NF, Nova Friburgo, comemorará 5 anos com eventos no próximo mês. Antes aqui tem aqueles dois recados rápidos. O primeiro é a citada frase, que eu procuro sempre fazer uma frase que tem a ver com o programa, né? Ou com algum comentário que eu vou fazer. Quem disse essa frase foi Peter Drucker. Peter Drucker foi um escritor, professor, consultor administrativo de origem austríaca. Ele é considerado o pai da administração da gestão moderna. Ele faleceu em 2005, aos 95 anos. Esse camarada, os livros dele são espetaculares. Esse homem foi de uma importância muito grande na área empreendedora no mundo. Ele disse o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Não adianta ficar adivinhando. Vá lá e faça. Nós somos capazes de fazer muito mais do que normalmente a gente acredita que pode, né? Agora, o outro assunto, eu quero pedir ao Rafael, que está me ajudando, se ele puder jogar lá a Rio Ecopets, né? Não sei se está fácil para ele, está aí. Rio Ecopets, eu já venho algumas semanas falando sobre Rio Ecopets, que é uma ONG, né? Ela recolhe tampinhas plásticas visando arrecadar recursos para a castração de animais em situação de vulnerabilidade e além de retirar essas tampas plásticas da natureza, né? Muito lixo, né? Como vocês podem observar, são inúmeros tipos de tampinhas que são aceitos pelo projeto. São muita coisa, desde bebidas, higiene pessoal, produtos de limpeza diversos. E se você juntar aqui em Friburgo, essa ONG não é de Friburgo, mas aqui em Friburgo tem a Caroline, que eu vou pedir ao Rafael para colocar ao longo do programa aí no gerador de caracteres, as informações sobre a Caroline. Depois que você juntar uma boa quantidade, entra em contato com a Caroline e ela vai dar um jeito de pegar essas tampinhas e, além de fazer bem para a natureza, ajuda também a cuidar dos animais da nossa terra, tá bom? Bem, vamos agora ao programa desta noite. Como eu disse, o tema é Projeto Mulher de Sucesso, NF, comemorar 5 anos com evento nos próximo mês. Quem estão aqui comigo é a Fernanda Oliveira, que é fundadora do projeto, e a Isabela Stutt, jornalista, que foi por muito tempo nossa colega aqui na Zoom. Fernanda, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. E Isabela, depois de bom tempo, né? Você está de volta. Boa noite, seu Modesto. Conhecendo essa casa nova da TV Zoom e com a Fernanda aqui partilhando essas notícias para o mês de maio que são incríveis. Que bom, né? Eu fico feliz de ver você, Isabela. Como eu falei antes do início do programa, eu não conhecia
o projeto, né? Apesar de existir há 5 anos, né? Mas é tanta informação hoje que se você não for instigado, você acaba não conhecendo. Mas hoje a gente vai conhecer. E quem já conhece, ótimo. Quem não conhece, terá uma oportunidade de conhecer o trabalho que vocês estão fazendo. Ai, estou com alergiazinha chata. Agora, Fernando, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre Fernando Oliveira. Suas origens, carreira profissional e como surgiu essa ideia do projeto Mulher de Sucesso. Você já tinha esse nome? Como é que foi isso? Então, sou friburguense raiz, nasci na cidade, estudei, né, em Friburgo, sempre quis que aqui fosse a minha morada. Nunca tive sonho de ir embora. Quando terminei o ensino médio, ainda não tinha faculdade de educação física. E, na época, eu queria fazer educação física porque eu era atleta de ginástica geral. E aguardei 5 anos até que eu entrei na universidade, terminei a faculdade. E, quando eu terminei a faculdade, eu descobri que o que eu gostava era de gestão. E aí comecei nesse movimento de gerir, né, empresas, sendo a intraempreendedora. Né? Você começou apresentando a questão do empreendedorismo. Né? Então, assim, o intraempreendedor é aquele funcionário que está dentro da sua empresa fazendo o melhor como se fosse o dono. Mas ele não é o dono, ele é o funcionário. Mas ele já tem aquele perfil que é muito comum, mulheres e homens, né? E como você citou, muitas das mulheres da nossa cidade começaram, né, sendo intraempreendedoras nas fábricas e depois viraram empreendedoras quando assumiram seus próprios negócios e criaram seus registros. E sou mãe do Pedro, né? O Pedro lá, que é o amor da minha vida, um filho maravilhoso, hoje estuda em Oxford, está aí trilhando um caminho, e foi ele que trouxe esse presente, de certa forma. Ele foi fazer um intercâmbio, ele tinha 12 anos, e quando ele voltou, ele falou para mim assim: eu não quero mais morar no Brasil. E a cidade estava para fazer 200 anos. E como assim? Né? Num momento que a gente estava para celebrar algo tão importante, o meu filho volta e diz que não quer mais morar em Friburgo, filho único. E aí deu uma dor no peito, porque a cidade vivia um sentimento de pouco amor. E aí a gente não está falando de questões políticas, a gente está falando de indivíduos, né, de cada um ser cidadão e fazer a sua parte de cuidar e fazer com que a cidade possa ter um status quo melhor. Porque se eu hoje empreendo na cidade, eu preciso que os meus funcionários sejam felizes aqui, eu preciso que os meus clientes estejam felizes. E como é que a gente vai construir isso se a gente está falando mal o tempo todo? E aí, na época, eu tinha um programa também aqui na casa, né, que a Isabela Stutz era minha produtora. E aí eu falei com ela, falei: Isa, tive uma ideia. Aí ela falou: interessante. Aí eu falei: quero fazer um encontro de mulheres. Tá, mas como é que é? Então, não sei, quero reunir mulheres. Para quê? Então, Isabela, não sei direito. Eu acho que foi uma inspiração, que eu ouvi meu coração. E aí, a Isabela, na mesma hora, quem a conhece sabe o quanto ela é apoiadora, o quanto ela é entusiasta. Ela falou: ok, se a gente pode enumerar 1000 qualidades da Isabela, eu vou enumerar uma que é assim: ela se dispõe a estar para o coletivo. Ela é uma pessoa que as informações dela, ela não se importa, né, de divulgar. E isso é muito importante para o empreendedorismo feminino, porque em muitos momentos a gente acaba deixando de olhar para o coletivo porque a gente não quer dividir uma ideia, porque a gente não quer dividir uma informação, porque um contato acaba sendo algo muito exclusivo. E ela não, ela pegou todos os contatos dela, né, falou: vamos embora. Aí a gente foi até o Cadima Shopping. O Cadima estava para inaugurar a sua praça, que hoje até um lounge, que hoje virou a brinquedoteca, mas era um lounge que não tinha sido usado ainda, e a gente conseguiu que aquele espaço fosse disponibilizado para que a gente realizasse o evento. E eu falo que, assim, eu posso dizer que foi inspiração, eu posso dizer que foi fé, eu posso dizer que eu ouvi meu coração. Eu não sei, não foi nada que eu planejei. Eu senti e vivi. E aí, nesse movimento, eu pensei: o que vai se chamar? Vamos reunir mulheres. Por que mulheres?
porque eu, enquanto mulher, me sentia muito sozinha empreendendo. Há 5 anos atrás, quando o projeto nasceu, não existiam mulheres falando de empreendedorismo feminino. Esse termo, como, né, você mesmo disse, é um termo muito novo. E ele não estava na moda. Hoje, você fala de empreendedorismo feminino, ele está no hall mundial. Todo mundo fala sobre isso e elenca personalidades desse movimento. Mas, há 5 anos atrás, a cidade não falava disso. A gente tinha grandes mulheres, grandes referências, mas a maioria delas estavam atrás, né, dos seus companheiros, ou de sócios, ou de homens que pudessem fechar transações, definir situações que, enquanto feminina, né, enquanto mulheres, elas não podiam. Não que elas não fossem capazes, mas porque, socialmente, isso era muito difícil. Então, assim, foi nesse desejo de reunir mulheres que a gente pudesse se ajudar, ter força e se desenvolver, que aquela friburguensezinha resolveu dar o primeiro passo para criar um movimento de mulheres que agora vai fazer 5 anos. Bem, eu quero pedir desculpa a vocês, eu estou passando por um processo alérgico chato. Às vezes acontece, né? Não sei bem o que é, mas estou tomando a medicação já para ver se ele vai embora, que incomoda bastante, né? Isabela, eu tive o privilégio de trabalhar ao seu lado aqui na Zoom por muitos anos, né? Mas não custa a gente falar um pouco da Isabela também, né? Suas origens, carreira profissional e como você conheceu esse processo, esse programa, né, Mulher de Sucesso. Modesto, a minha trajetória veio daquela menina que pensava que ia ser professora, virou jornalista e, antes disso, trabalhando em entidades de classe aqui. E aí tive uma oportunidade aqui na TV Zoom, através da nossa queridíssima Luciana Ferraz, em Salvador, na época. E por aqui eu passei 10 anos de trabalho, não por aqui nessa sede, mas na TV Zoom, 10 anos trabalhando com comunicação, com jornalismo, com entretenimento, com produção de programas. E foi uma história realmente que eu vivi aqui. E quase no finalzinho dessa história, trouxe a Fernanda e me conectei com a Fernanda nesse meio de comunicação. Naquela época, a gente estava produzindo vários programas diferentes e eu vi que a Fernanda tem um dom da comunicação, tem esse dom de falar com pessoas, de cativar pessoas. E aí trouxe ela para esse movimento de TV, editar, de comunicar. Foi muito bacana naquela época. Então, passei 10 anos da minha vida trabalhando com TV, trabalhando com comunicação diretamente aqui, muitas vezes atrás das câmeras, produzindo. Só no finalzinho ali eu conto isso para as pessoas, e hoje, quando eu falo, que eu demorei a colocar o rostinho na câmera, a segurar no microfone, que o colega aqui falou que é fácil, mas não é fácil, é muito difícil, e só no finalzinho esse processo chegou para mim. E também nesse finalzinho, quando eu esse momento de virada, de resiliência, de troca na minha vida, eu saio da TV, do processo de TV, do dia a dia da TV, e é aquela reinvenção, né? O que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer. E eu vi que o que eu gosto de fazer é realmente isso, me conectar com pessoas, trocar com pessoas, falar com pessoas e ser essa ponte. Fui para a internet, junto com uma outra amiga também jornalista, a gente criou, e era um projeto meu que eu já tinha, um canal que se chama Papo em Família. Ali eu consegui reunir na internet o que eu já gostava de fazer, a comunicação que eu gostava de fazer, a troca que eu gostava de fazer, falar, trocar, comunicar com as pessoas. E aí, junto desse mesmo momento, junto com isso, em contato direto com a Fernanda, veio esse projeto lindo que é o Mulheres de Sucesso, né? A gente estava muito próxima, muitas trocas, inúmeras trocas de mensagem todos os dias, e ela veio com essa ideia que foi assim um divisor de águas para a nossa cidade, para muitas mulheres. Eu acho que nem sei se Fernanda já tem o número de mulheres que ela impactou ou impacta diariamente com isso. Fernanda é uma inspiração, Fernanda é uma mulher que qualquer uma precisa olhar para ela como inspiração, porque ela é uma inspiração para todas nós. E aí veio Mulheres. Só que junto com Mulheres veio também uma gestação, que eu estava grávida nesse processo, com a minha segunda gestação. Então, Fernanda estava aí gestando Mulheres, eu gestando um filho,
por acaso também do destino, no lançamento do Mulheres, um dia que a gente se preparou tanto, convidou tantas mulheres, não sei se foi a emoção, não sei o que foi, eu não estive nesse primeiro dia, desse marco lá, porque eu fui parar no hospital, mas assim, sabendo que o Mulheres de Sucesso estava nascendo lá no Cadima Shopping, e eu não estava lá, mas sabia que tinha mulheres incríveis lá. E desde então, venho acompanhando a Fernanda nesse processo do Mulheres de Sucesso, nessas atividades, participei de inúmeros encontros, de inúmeras atividades, até que agora, mais recentemente, eu passei a fazer parte de um outro braço do Mulheres, que é o Empreender com Mais Sucesso, que é uma outra criação dessa mente criativa de Fernanda, que eu passei a fazer parte, né? Por conta de estar atuando muito mais nessa questão de mídias sociais, de gestão de mídia, do trabalho com isso, entrei nessa vertente também do Empreender com Mais Sucesso. Estamos juntos aí nesse projeto do Empreender com Mais Sucesso, do Mulheres com Mais Sucesso, e em outros projetos também que a gente vai falar aqui hoje. Tem sucesso, a gente está dentro. Tem Mulheres, bom. Tem Sucesso, tem Nova Friburgo. É um trinômio muito interessante. Fernanda, no próximo mês vocês comemorarão os 5 de maio, no mês de maio, vocês comemorarão os 5 anos do projeto Mulheres. Conte um pouco dessa trajetória desse projeto, as suas conquistas. Então, eu costumo dizer que o projeto me salvou, porque, num primeiro momento, o desejo era reunir mulheres para desenvolvimento pessoal e social. A cada encontro, a gente convidava uma mulher para falar um pouco da sua história, e quando a gente ouvia, né, referências da nossa sociedade, e entendia que elas tinham passado por caminhos, às vezes, tão árduos como os que a gente passa, a gente entende assim: se ela pode, eu também posso. E aí, a cada 2 meses, a gente, né, se encontrava em muitos lugares, a gente sempre procurava lugares na nossa cidade que tinham mulheres gerindo. Então, a gente esteve na Poavre, a gente esteve na Labenta, a gente esteve no Habitare, quando a Eugênia ainda era viva. A gente foi conhecendo essas mulheres que empreendiam e trazendo inspirações para outras mulheres. Foram 2 anos nesse movimento de encontros bimestrais, sempre com o objetivo de inspirar e continuar. E aí esse grupo cresceu muito, ele pulverizou. E aí eu já não dava mais conta de administrar, porque as mulheres têm muitas necessidades, mas têm muitas dores, né? A dor da maternidade, a dor de deixar a casa para se encontrar. E a gente percebeu que a gente precisava dar um passo a mais. E aí, como a Isabela falou, né, uma mente que está em movimento. No final do 2º ano, eu falei, não dá para a gente ficar somente com esse grupo tão aberto, porque ele é importante, ele vai permanecer na nossa cidade, mas a gente precisa estar mais perto para poder, de fato, acompanhar e modificar algumas vidas. E aí... Eu estou só falando, nós estamos vendo um barulho de fundo. Está passando a garotada, que eu não sei o que é, mas está passando a garotada lá para dentro. Deixa a garotada em paz. Vamos lá, pode continuar. Faz parte do movimento, né? Estar num lugar de movimento, e a gente gosta disso, acaba gerando, às vezes, esse ruído no som. Isso. Mas eu acho que dá para todo mundo entender bem o que a gente está passando. E aí, no final do 2º ano, eu entendi que a gente precisava criar um clube de negócios das mulheres de sucesso. E se durante 2 anos eu vim andando, não sozinha, porque eu encontrei muitas mulheres fantásticas que abraçaram, que acompanharam a ideia, que incentivaram, mas gerindo tudo sozinha, mas não fazia sentido continuar dessa forma. Foi então que eu convidei a Priscila Oliveira, da Gatur, a Fabiola Kunigami, do IEX Culinária Japonesa, e falei com elas, o discurso era sempre o mesmo. Tive uma ideia. Que ideia? Quero fazer um clube de negócios de mulheres. Como é? Não sei. Vamos aprender no caminho? E aí, sempre uma pessoa entusiasta encontra outras entusiastas que dizem, ok, vamos embora. E foi muito bom, porque a gente passou assim 4 meses se conhecendo, conversando, estruturando como seria esse clube de negócios, e a gente lançou ele em dezembro de 2019.
Eu sou péssima de data, 2019. Foi pandemia. Foi 2020 a pandemia, né? Então Foi, tá certo. Em dezembro de 2019. E ele seria um clube pago. Então, assim, a nossa primeira dificuldade é, será que alguém vai pagar para estar do nosso lado? Porque enquanto era gratuito, né, os encontros, cada uma pagava só o que se consumia, era mais fácil. E aí a gente fez um encontro no Chacai e 15 mulheres aderiram ao projeto. A gente saiu de lá muito vitoriosa, porque, assim, né, numa coisa nova, eu hoje costumo dizer que se tem um sobrenome que me representa, além do Oliveira ou do Splash, tem ser disruptiva. É algo que eu quero ser sempre, trazer sempre o que possa mudar, né, o nosso status quo, para que a gente tenha a possibilidade de ter o que a gente está tendo hoje. A oportunidade de falar, de impactar muitas mulheres e de mostrar que, se uma pode, todas elas podem. E aí, a gente deu início no projeto, foi muito bom, veio a pandemia. E aí a gente falou, nossa, projeto que ainda não está nascendo, que ele está sendo estruturado no processo, que a gente não tinha nada tão definido, que ele foi feito através de inspirações, reuniões e trocas. O que a gente vai fazer agora? E aí a gente passou um mês e meio, todo mundo muito angustiado, né? Foi uma angústia, podemos dizer, mundial, a pandemia e o que vai ser feito. E a gente conversou muito no grupo sobre isso, sobre a pandemia. O nosso grupo é muito eclético hoje, né, na nossa rede do Empreender, que é uma rede fechada, que tem 55 mulheres. A gente tem médicos, a gente tem dentista, a gente tem enfermeira, a gente tem dona de lingerie, a gente tem dona de loja de roupa, a gente tem de restaurante em conselheiro, a gente tem de professora, a gente tem de dona de franquia, a gente tem mulheres diversas que nos completam e se completam através dessa troca. E aí, o projeto que, teoricamente, poderia não dar certo, porque a pandemia chegou e muitos negócios fecharam, se tornou um ponto de apoio para as mulheres. E aí a sociedade ali começou a perceber o quanto era importante as mulheres estarem juntas. E quando terminou a pandemia, um grupo de 15 eram uns 50, porque cada mulher que se sentia mais fortalecida e ajudada na rede, ela chamava uma amiga. E aí o grupo foi tomando forma. Quando chegou no final de 2021, acho que eu sou de 2 em 2 anos, hein? Eu pensei, a gente já está com um projeto, né, bem estruturado, agora sim a gente já sabe o que faz. Minha primeira formação foi educação física, depois acabei fazendo psicopedagogia, gestão, agora estou fazendo psicologia organizacional, fiz coach, comecei a estudar o desenvolvimento humano e me vi como uma referência não só para inspirar muitas mulheres, mas para estudar, para ajudar, de fato, né, com conteúdos técnicos, as mulheres a terem negócios melhores e a terem oportunidades melhores. E aí falei, mais uma vez, com a Priscila e com a Fabíola, que agora são minhas parceiras e andam junto comigo. Tive uma ideia, agora eu já sabia o que era. Vou montar uma escola de empreendedoras. E aí trouxe o projeto para o Sebrae, de Nova Friburgo, que imediatamente mandou para o Rio. O Rio aprovou, e a gente tem hoje em Friburgo a primeira escola de empreendedorismo feminino, com o apoio do Sebrae, com o objetivo de levar a nossa filosofia de empreender com alma. A gente costuma dizer que as técnicas do empreendedorismo, elas são essenciais, senão os negócios não fechariam, né, antes de completar 5 anos. Mas isso o Google dá conta. Tá certo. Eu só vou ter que agora para um rápido intervalo, que senão eles me pegam. Falo muito. Rafael, está na hora, né? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltamos, continuando a conversa com essas mulheres que estão dando lição aos homens. Tá? É muito bom quando nós temos com quem aprender, não é? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Estamos retornando, conversando hoje com a Fernanda e a Isabela sobre mulheres empreendedoras. Você queria falar o finalzinho da escola, né? Isso, não, é só dizer que hoje a gente tem a escola, que aí sim ela é aberta, né, para a nossa comunidade, e para completar os 5 anos que estão chegando, né, daqui a alguns dias, no dia 8 de maio, a gente vai lançar um livro, né, Mulheres de Sucesso, de um movimento a grandes histórias, para reunir mulheres que passaram por esses 40 anos, para que muitas outras mulheres se sintam inspiradas através dessas histórias, mas também a fazerem aquilo que fazem o coração delas pulsar. Vamos falar do livro, vamos falar com as duas sobre o livro. Vou começar com você, Isabela. Você é uma das que está no livro, né? São 40 mulheres, né? Isso. Como é que foi, como é que você recebeu esse convite para ser uma delas? Como é que selecionou o seu tema para o seu capítulo? Como é que foi essa experiência aí? Que é diferente, né? Você está acostumado muito com vídeo, né? Agora você tem que escrever. Tive que escrever. Então, foi mais um daqueles convites de Fernanda, vamos fazer isso aqui? Aí a gente pensa um segundo, vamos. E o convite... Você pensou ou foi direto? Pensei um pouco. Pensei porque eu nunca tinha feito isso. E aí, o que eu vou colocar no meu capítulo, como vou colocar... E aí, conversando com a Fernanda, né, desse projeto dela de escrever, de registrar, ela escolheu 40 mulheres, 39, né, porque uma é ela. Fernanda já é autora de outros livros, então já tinha essa experiência que eu não tinha. E aí ela veio, olha, a gente vai escrever um livro junto, 39 mulheres que ela selecionou nessa rede dela, e você é uma delas. Como vão viabilizar isso, Fernando? Como é que vai ser? Mas, de cara, a gente aceitou. Eu tenho certeza que as 39 aceitaram. E outras tantas agora também estão aí esperando esse convite para um segundo livro. Mas o livro foi um desafio, porque o que parece ser fácil não é. Resumir ali cada mulher... Teve um espaço que, para mim, jornalista, foi um pouco mais fácil de visualizar. Quando o editor disse, você tem 4 páginas, 11 mil caracteres. Eu já tive uma dimensão,
porque eu escrevo para uma revista também que circula aqui na região, que chama Revista Mel, que é de uma outra Fernanda, e aí eu já tinha essa noção. Olha, tá, 4 páginas, eu escrevo já uma, eu tenho que aumentar 3, tive essa noção. Mas o que escolher exatamente? Porque a Fernanda nos deu a oportunidade de, nos nossos capítulos, eu sou coautora, com outras 39, escolher. Podia contar sobre o meu empreendimento, eu podia contar sobre a minha história. Eu escolhi fazer um breve resumo dessa minha história mais recente, culminando com o final dos meus 40 anos que eu completo esse ano. Então, tive essa oportunidade de relatar um pouquinho a minha história de vida, de falar um pouquinho sobre a minha maternidade, porque no livro eu falo sobre a maternidade atípica do meu filho, ser autista, de falar um pouquinho sobre essa questão de sair de trás das câmeras, mas estar nas câmeras, de inspirar outras mulheres. Eu vou contar aqui, vou contar quase o meu capítulo todo, mas eu conto lá um pouquinho também do respeito que eu tenho a outras mulheres que não escolhem a maternidade. Isso é um nicho meu, é um meio meu, mas tenho total respeito quanto a elas. E termino dizendo que nós somos o nosso maior empreendimento. Eu sou o meu maior empreendimento. Então, foi um desafio. Eu tive outro desafio no livro, porque pude auxiliar outras escritoras. É isso aí, você falou que você auxiliou. Como é que foi você, entre aspas, meter o bedelho no texto da outra, da colega, né? Então, a Fernanda me deu essa oportunidade, porque somos 39 mulheres diversas. Nem todas tinham essa habilidade, não habilidade, mas escrever não é também tão fácil assim. E resumir, porque colocar tudo, uma história de uma vida, em 4 páginas, não cabe. Então, assim, eu recebi outras histórias enormes e ter que dizer para elas, vamos cortar esse pedacinho e resumir em 4 histórias. Então, além da minha, eu acho que depois da Fernanda e do editor, eu sou a que conheço mais histórias no livro, porque entre as 39 mulheres, uma das que devo conhecer mais histórias, porque além da minha própria história, eu pude participar de outras histórias de outras autoras, escrevendo e ajudando elas a transformar o que elas vinham em palavras em texto, e ver elas conseguindo resumir isso ali, e no final elas saírem assim felizes e contentes por terem aquela história ali registrada. Então, foi muito emocionante conhecer a história delas, resumir. Teve uma das que eu auxiliei nesse processo, que foi de palpitar. Ela me chegou com quase 15 páginas para transformar em 4, em um tempo muito curto, e uma história densa, que vocês vão ler no livro, não posso contar aqui, e eu ter que resumir e negociar com ela e com a editora e conseguir transformar a história dela ali naquele capítulo. Eu digo que várias ali têm conteúdo, tem texto, tem história para terem os seus próprios livros, e que a Fernanda agora inspirou, tenho certeza que dali vão sair muitas autoras, né? Depois desse livro aí. O lançamento vem para a gente expor isso, para colocar essas mulheres, para que vocês conheçam. Vai ser um livro muito interessante. A Fernanda já participou de um livro assim, se ela tiver a oportunidade de falar aqui, e é um livro que é muito dinâmico para você ler, porque você não tem que começar do primeiro e ir ao último. Lá no índice você vai poder olhar, essa autora aqui falou sobre o negócio dela, que tem a ver com restaurante, vou ler a história dela. Olha, essa autora aqui falou um pouquinho sobre maternidade, vou lá ler a história dela. Essa outra autora aqui falou sobre a história de vida dela, vou lá e vou ler a história dela. Vai ser um livro muito dinâmico de ler, assim como o outro livro que a Fernanda escreveu, que também é dinâmico de ler. Então, eu tenho certeza que vocês, mulheres, homens, eu tenho encaminhado para vários amigos homens que possam ler, que possam reconhecer a sua esposa em alguma dessas histórias, as suas parceiras em alguma dessas histórias, porque vai ser muito interessante essa oportunidade que a gente vai ter de levar e ter esse registro. E fiquei orgulhosíssima, porque agora eu sou coautora de um livro. É porque você não você não tem um capítulo só, você acabou de ter, você meteu a mão na massa mesmo. Em outros capítulos. Isso não é fácil não. Foi bem porque você trabalhar com a sua ideia é uma coisa, agora você convencer outra pessoa que a ideia dela está muito... Eu faço parte de uma entidade que a gente faz muito isso, né? A pessoa tem que apresentar determinados artigos, trabalhos, e fala, minha gente,
Isso aí você tem que diminuir 1/3, senão não vai dar. É ruim isso. Cortar dá um dozinho no coração, Dá, mas a gente tem que colocar o coração de lado na hora. E eu falava com elas, vamos pensar tecnicamente, olha só os prazos, olha isso, olha Hoje mesmo eu aquilo. tive que falar isso para uma pessoa que até tem mais velho do que eu, tem mais experiência do que eu, assim, ó, seu trabalho está muito grande, você tem que tirar essa metade. Mas como é que eu vou cortar? Eu falei, você dá seu jeito, que eu não posso cortar para você, não. Agora, Fernando, quem foi a ideia do livro, afinal? Foi sua? Foi em conjunto do grupo? Como é que foi essa ideia? E qual foi o critério para você selecionar 40, né? Porque você falou mesmo que já tem mais de 50, né? Então, como a minha mente é inquieta, e a gente costuma dizer que as ideias elas estão todas no campo para que todo mundo acesse. Mas, às vezes, as pessoas não têm aquela ação de fazer acontecer aquilo que elas planejam. E Fernanda tem. E aí, durante muito tempo, a gente sempre pensou, sempre disse, um dia a gente vai ter um livro das mulheres. Mas era um projeto muito, vamos dizer assim, muito distante. E quando foi no ano passado, eu fui convidada para escrever um capítulo como coautora, num livro que hoje até está no Guinness Book, como o livro com maior coautoras juntas. São 108 histórias. E foi muito bom, porque o lançamento foi em São Paulo. Eu não conheço ninguém, não conheci ninguém daquele projeto. Passei a conhecer durante as apresentações e tudo. E aí, esse ano, eu faço 40 anos. Mentira. Eu faço 45 anos. O Mulheres de Sucesso faz 5 anos. Eu falei, então eu vou reunir 40 mulheres. 40 mulheres com 5 anos. Mas por que esses 40? Podia ser 35, podia ser 45? Podia, então, mas eu queria 40 mulheres que somassem há 5 anos e fizessem 45, que é o ano que eu vou fazer esse ano. Então tem uma explicação, entendeu? E até não no foi início, por acaso? Não, no início até o desejo era reunir 45 mulheres, que era a idade que eu vou fazer no final do mês. Mas, como todo o processo de escrita e de encontrar as pessoas, porque não é só você convidar e inspirar. A pessoa tem que estar disponível para isso. Claro. Ela tem que estar disponível para o coletivo, que é algo que é muito importante, que a gente fala muito, das mulheres juntas são mais fortes. Mas, às vezes, ela não entende que, naquele processo, ela quer estar junto. Ela acha que ela pode fazer sozinha ou ela não quer fazer, e está tudo bem. E aí, assim, eu comecei a chamar as pessoas que tinham contato direto com o Mulheres de Sucesso. Então, assim, a Isabela foi uma das primeiras, a Fabíola, a Priscila, a Valéria do FISC, mulheres que acreditaram no projeto quando ninguém acreditava. Hoje, eu tenho voz em qualquer palanque, mas há 5 anos atrás eu não tinha. E foram essas pessoas que fizeram com que hoje eu pudesse estar aonde eu estou. Então, assim, eu chamei essas mulheres, algumas desejaram, outras não. Depois eu fui para a minha rede fechada, para o Clube de Negócios, perguntei. E ali no Clube de Negócios, algumas mulheres me sugeriram 1, 2, 3 mulheres que não são mulheres do meu círculo direto, mas que são inspirações para a nossa sociedade. Então, para que a gente pudesse ter um livro que fosse diverso, que fosse inclusivo, que fosse uma representação da nossa sociedade, a gente chegou a esse denominador de 40 mulheres que foram se desafiando, como a Isabela falou. Até você escrever o seu primeiro livro, ou você colocar a ideia no papel, é muito difícil. Eu agora estou indo para a minha 5ª publicação, e aí a gente diz assim, nossa, o primeiro foi muito ruim, mas tinha que ter o primeiro. Tem que sempre ter o primeiro. Então, assim, teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, o 4º vai chegar junto com esse, que é um livro autoral onde eu escrevo sozinha. O livro chama Se Filhos Não Vêm com Bula, Porque Mães Nascem com Culpa. E falo sobre essa trajetória da maternidade, que aflige tanto as mulheres e, socialmente, o que a história nos apresenta sobre isso. E o livro, Mulheres de Sucesso, vem, acho que assim, coroar. Não teria por que eu escrever ele sozinho, porque o meu capítulo diz, eu sou porque nós somos, que não é uma frase minha, é uma frase de uma ativista feminina, porque é exatamente isso. A gente só pode botar o movimento para andar porque nós somos. Eu sozinha sou só a Fernanda da Splash. Agora, Isabel, vamos falar do livro.
está chegando a hora do seu lançamento, né? Fale quando acontecerá esse livro, como adquirir o livro, outras informações que você entender necessárias, até porque eu sei que você pediu ao Rafael para colocar alguma arte aí para mostrar aos telespectadores, né? Isso. Se você acha que é a hora, você fica à vontade. A agenda completamente eu vou pedir para a Fernanda passar. O lançamento acontece agora, no mês de maio, né? Comemorativo aí os 5 anos do Mulheres de Sucesso. Ele está ali Sucesso. passando lá. Aí, esse é o nosso livro. Olha como é que ficou linda a capa dele. A Fernanda Oliveira é a nossa organizadora aí de um movimento a grandes histórias. Tem a nossa marca. O lançamento vai ser, inicialmente, vai ter uma premiere para as autoras, para as suas convidados, mas o lançamento aberto ao público, que eu convido todos vocês para que estejam lá, para que nos prestigiem. A gente volta à primeira casa... Pode tirar, Rafael, isso. A gente retorna à primeira casa que nos recebeu, e aqui vou deixar que o Fernando também agradeça a Fani e a equipe do Cadima Shopping, mas nos dias 10, 11 e 12 de maio, você que está nos ouvindo aí, que assiste o Pensando e a TV Zoom, está convidadíssimo a ir lá prestigiar as mulheres. A cada dia desse, um grupo de mulheres vai estar falando sobre essa história, falando sobre o seu capítulo. O meu no dia 10, então, se você quer ver aí a minha participação, dia 10, você vai ao Cadima Shopping, dia 11 ou dia 12, e você vai poder adquirir lá mesmo, com as coautoras, os livros. Os livros são exclusivos, senhor Modesto, somente com as autoras que você vai poder adquirir. Então, pelas redes sociais, a gente já está fazendo um movimento aí para que vocês conheçam, né? São 39, 40 autoras, todas elas estão colocando. Você pode comprar diretamente com uma dessas autoras. Você pode entrar na rede social do Mulheres de Sucesso, @MulheresDeSucessoNF, e lá você vai ver outras autoras. E, eu gostei da história da Tati Závoli, adquiri o livro com a Tati Závoli. Gostei da Isabela, adquiri comigo, lá no meu @Papo em Família. E aí você vai adquirir esse livro com as autoras antecipadamente e nos dias da estreia. Fernanda, fala um pouquinho mais aí dos nossos lançamentos, das nossas datas. Isso aí, porque não é só o livro, né? Não. Agora, eu não vi ali o horário que... Às A Fernanda vai falar. 19h30. 19h30. Tá? Então, assim, a gente começa no dia 2 de maio, no próprio Cadima Shopping, e assim, é uma honra poder estar lá, porque eles abriram, né, as portas quando a gente estava iniciando, e mais uma vez, 5 anos depois. Então, vai ter uma exposição de fotos dessas mulheres do livro, né, com um trechinho do livro, contando um pouquinho quem são essas mulheres que estão representando a nossa sociedade dentro desse projeto. Aí, depois, no dia 10, 11 e 12, como a Isabela falou, é um evento aberto, gratuito, a partir das 7h30 da noite, nos 3 dias, né? Então, assim, dá para ir para o shopping, dá para conhecer as autoras, porque o grande movimento é porque, quando às vezes a gente se inspira com um autor, ele está muito longe, e às vezes a gente admira, mas a gente não pode tocar. E não, são 40 mulheres, nem todas friburguenses, né? Algumas até escolheram Friburgo, né, para sua morada, mas 40 mulheres que residem, que vivem economicamente na cidade e que têm histórias ímpares para dividir. Então, esses 3 dias, né, é uma grande oportunidade, não só de você passear, mas como você ouvir histórias, ver essas autoras e tirar foto, beijar, conversar, aquilo que você sentir no coração, que é importante. Depois, no dia 21 de maio, a gente vai estar lá no Hotel Domingues Plaza, num desfile, né, a Claire Models, né, que é a... Como é que é o nome Da Maison Claire. Da Maison Claire, né, abriu também esse espaço para que a gente pudesse fazer um desfile, onde as mulheres vão estar lá representando, né, esse movimento. E a gente ainda tem um dia que ainda não está fechado, mas na cidade de Bom Jardim, outro em Duas Barras. Então, assim, é um livro que vai chegar a mulheres da nossa região. E isso deixa a gente muito feliz. Aproveitar até seu alcance aqui, né? São 40 histórias inspiradoras, que a gente possa levar esse livro a outras cidades, que a gente possa levar essas histórias às outras cidades, às outras pessoas, para que a gente possa comunicar isso e fazer crescer essas histórias, porque é uma oportunidade de você fazer essa troca, de fazer esse compartilhar aí e conhecer também. Agora, é importante, você está falando que seu grupo hoje tem 55, o grupo de vocês, né? O Empreender.
Vocês têm ideia assim de dona? Você é dona do grupo? Como é que é isso? Não. Na verdade, a gente é uma rede de mulheres. Isso. Então, obviamente, para que ela consiga existir dentro de todos os parâmetros, né, legais, existe uma taxa para manutenção, sim. Né? Então, essa manutenção é o quê? A gente tem uma sede própria, a gente tem um CNPJ, a gente tem um contador, a gente é uma empresa legalizada. Então, assim, não é simplesmente um sonho. Ele tem o seu registro necessário e isso tem despesas mensais. Essa sala, né, as mulheres, a gente se reúne, a gente faz encontros, porque, né, o que é essa rede? Né? É só umas mulheres que decidiram estar juntas, mas o que elas fazem? Né? A gente tem encontros de networking, a gente tem encontros de workshop, a gente viaja junto, a gente faz curadoria de eventos, de atividades. E a pergunta, né? Você é a dona? Não, eu sou a idealizadora. Então, eu Você trago... é a mãe da criança, digamos. Isso, mas junto com a Priscila e com a Fabiola, que alimentam essa rede. Mas eu costumo dizer que essa rede é uma bola de gás. Que cada pessoa, quando chega, ela recebe ela cheia. E quando ela precisar desse oxigênio, ela pode aspirar, porque tem um oxigênio limpinho ali. Mas quando ela estiver fortalecida, ela precisa encher, para que uma outra mulher receba essa bola também cheia. Então, assim, cada uma na sua expertise e no determinado momento necessário da vida, faz a contribuição necessária. Na pandemia, as médicas foram essenciais para trazer informações para a gente. Né? Agora, numa era mais tecnológica, como a gente estava falando em off, né, do 5G chegando, né, as nossas mulheres das mídias digitais são essenciais para trazer, né, acesso, informação. A gente tem contadora, a gente tem advogada, a gente é uma rede onde todo mundo tem voz, porque aí sim ela se torna plural e justa. Senão a gente continua trazendo o machismo acima do feminino. Isso aí eu sempre falo, os homens e as mulheres se complementam. Um tem que ser mais forte que o outro, né? Agora, nós estamos falando aí para outras mulheres que não fazem parte da rede. E se outras mulheres quiserem aderir à rede, é possível? Como faz, hein, Isabela? Então, ao Mulheres de Sucesso, nós estamos nas redes sociais. Você pode entrar em contato com o Mulheres de Sucesso NF. É a própria Fernanda e o grupo que administra. E você vai conhecer ali, de início, um pouquinho mais. Entre em contato com o grupo. A Fernanda vai te receber. Fala sobre quem você é, o que você quer contribuir, como você quer fazer parte. É um grupo mais amplo e mais aberto. A partir dali, entrando no Mulheres de Sucesso, você vai conhecer um pouquinho mais das pessoas, das atividades que elas fazem e o que você pode contribuir. Não é um simples grupo de WhatsApp para você ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite, ou chegar ali e ficar panfletando na internet. É realmente uma troca. É uma troca muito válida de informações, de dados, de contribuição e de conhecimento. A partir do Mulheres de Sucesso, se você gostou, foi picada ali por essa sementinha, você pode vir a fazer parte do Empreender, que aí as 3 gestoras lá, Fernanda, Fabiola e Priscila, vão te explicar como faz parte desse Empreender. Eu entrei diretamente no Empreender agora, tem menos tempo, tem pouco tempo, né? Isso, final do ano passado para cá, e tem sido uma oportunidade muito legal, porque a troca, a contribuição, as conexões que a gente vai fazendo ali entre as mulheres é muito bacana. A gente não sabe o potencial que tem e o quanto isso fortalece. A Fernanda falou no outro bloco, eu fiz no ano passado a Escola de Empreendedoras aqui no Sebrae, aqui no Espaço ARP, e foi realmente um divisor de águas. Não é uma escola técnica, mulheres, não é uma escola que vai te ensinar dicas de contabilidade para fazer o cálculo do seu empreendimento, mas é uma escola de desenvolvimento pessoal. Fazer a Escola de Empreendedores, eu indico a todas vocês que façam, mulheres, porque é o momento de você ganhar um gás de respiro. Eu sou empreendedora, eu tenho posse do meu negócio, eu tenho posse das minhas potências. Então, é uma outra oportunidade também. Você pode só fazer a escola, você pode fazer parte do Mulheres, e se você for picada, aí você vai entrar no Empreender. Agora, você falar, não é um simples grupo de WhatsApp, apesar que vocês devem usar o WhatsApp. Sim. Agora, tem muita gente que entra em muitos lugares, mas nem sempre dá para entrar, né? Como é que vocês fazem essa linha de corte na hora? Olha, não dá para você, isso não é tua praia. Acontece isso? A gente ainda trabalha num processo
tão individualizado que a gente consegue, através da própria troca, perguntar e entender se a mulher está pronta para isso. A gente não tem uma rede que custa tanto, faça a sua inscrição e pronto. A gente venderia muito mais. Ao invés de 50, eu teria 150 mulheres se simplesmente eu colocasse o valor e fizesse a adesão. Muitas por curiosidade, outras por impulso, outras por status. O grupo seria muito grande. Mas esse não é o objetivo. O objetivo faz sentido para você? Se não faz, entre na rede do Mulheres de Sucesso, começa a conviver com a gente. Por quê? Somos diferentes, sim, mas não somos diferentes porque queremos estar acima de outras pessoas ou porque, ou por uma outra questão, mas sim, simplesmente porque entendemos o poder da mulher. Então, o nosso discurso é muito próprio e ele é muito constante. Se você não entende que mulheres juntas são mais fortes, se você não está pronta para dividir ideias, se você está ali somente para captar alguma coisa, você vai desistir antes de se inscrever. Porque você não pode fazer divulgação, propaganda. No Mulher de Sucesso pode, é gratuito. E uma vez por semana, qualquer mulher da rede pode fazer divulgação do seu negócio. Mas a rede de negócios, que é quem senta à mesa com a gente, precisa ter o mesmo objetivo. Já nos decepcionamos no caminho? Já. Lidamos com pessoas, temos expectativas, temos sonhos e, às vezes, não estão alinhados. Mas, se a gente for avaliar nesses 5 anos, eu tenho certeza que a gente só teve benefícios e aquelas pessoas que não ficaram ao nosso lado é porque não era o tempo delas. E que pode ser que amanhã seja, que elas retornem, mas que, se também não for, está tudo bem. Uma semente lançada vai germinar. E não é no nosso tempo, é no tempo que precisa ser. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado. A primeira pessoa que não renovou o contrato com o empreender, para a gente foi muito dolorido. Veio aquela culpa, Onde eu errei? Hoje, a gente já entende assim, ela aprendeu o que ela precisava. E agora ela está voando. Algumas voam e levam outras. Outras querem voar sozinhas e vão-se embora. E está tudo bem, a nossa missão foi cumprida. A gente precisa entender que estar entre os pares é muito mais dar do que receber. E, às vezes, a gente quer só receber. E aí a gente não se conecta. Então, eu tenho vivido isso. Não sei se em algum momento vai ser diferente, mas hoje, numa própria entrevista, quando a gente conversa e começa a perguntar, e aí eu falo assim, isso faz sentido para você? E aí a pessoa fala para mim assim, vou pensar. E eu falo, ok, no melhor momento a gente volta a conversar. Porque eu não estou vendendo um produto que eu preciso ganhar em quantidade. Eu estou vendendo a ideia de unir mulheres e de ter vidas modificadas. E o maior exemplo disso é a minha própria vida. Então, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu mesmo faço parte da entidade, que é muito comum lá, a adesão normalmente é sempre um convite de algum membro. E a gente avalia essa coisa toda. Vocês lá também é por aí, mais ou menos, uma que chama a outra, vai por aí assim, Isabela? Também, sim e não, porque a gente acaba inspirando outras mulheres, Por exemplo, eu, no meu caso, na rede social. Mesmo, como é que você chegou lá? Por conta da Fernanda. Você já conhecia a Fernanda? Isso, já conhecia a Fernanda, participava do Mulheres de Sucesso, do grupo amplo, participava das atividades, fui em muitos encontros, e eu estava sempre lá, vigiando elas na rede social, participando de ações, e aí a Fernanda me convidou, vamos fazer parte mais ativamente do Empreender? Foi através de um convite dela. E aí, depois disso, em vários outros momentos que eu tive, eu postei na minha rede social. E aí outras mulheres me perguntam, mas como que é? Como que você está lá? Como que você chegou? E aí eu sempre faço essa indicação que eu estou aqui. Sigam elas nas redes sociais, participem do Mulheres, e você vai se interagindo, você vai se envolvendo, e aí sim se chega. Então, para fazer parte, sim, às vezes uma amiga minha, uma pessoa próxima, uma outra mulher, que a gente pode tanto indicar, olha, Fernanda, essa mulher quer fazer parte, e a gente vai indicar para a Fernanda, para as meninas, e elas vão vir ou não a fazer parte. Então, tem um pouco da nossa indicação, tem um pouco do convite, tem todos esses dois braços. Tá certo. Fernanda, nós já estamos nos últimos 4 minutos.
Eu vou perguntar a você, o que você imagina ser esse grupo daqui a 2 anos, 5 anos? Como é que você imagina? Você para pensar nisso ou deixa a vida me levar à base do Zeca Pagodinho? Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Nem deixa me levar, porque eu estou trabalhando para construir os próximos anos, mas acreditando que a gente não tem domínio de nada, né? Então, no mundo que a gente viveu especificamente em Friburgo, uma tragédia em 2011, uma pandemia em 2020, a gente não está aqui à toa. Eu falo que a gente foi, como diz Ivan Lins, marcado para sobreviver. Então, eu imagino, sim, muitas mulheres cada vez mais juntas, com homens, né, entendendo que esse movimento não é um movimento de sobreposição, mas de união, porque juntos a gente fica mais forte, né? É muito melhor quando você tem dentro da sua empresa homens e mulheres que dialogam. E, então, assim, essa é a pergunta que sempre me fazem. Qual é o próximo projeto? Eu não sei. Eu hoje estou vivendo esses projetos e crendo que assim eu vou inspirar muitas mulheres. Eu só espero que muitas outras mulheres se sintam contagiadas a olharem para o lado, mesmo que elas não estejam dentro dessa rede, mas que elas olhem para outra mulher com respeito, com amorosidade, com inclusão, sabendo que a dor do outro a gente nunca sabe qual é, mas com certeza tem muito do que a gente vive. Então, não é deixa-me levar, mas é viver o dia, o seu processo na sua plenitude, acreditando que eu estou fazendo o meu melhor e que esse melhor vai trazer muito mais coisas, mas no tempo que precisa, né, para plantar e para colher. Isabela, você sabe que eu tenho fama de estourar tempo aqui, né? Seu histórico lhe condena, senhor Modesto. Me Seu condena, passado, né? mas eu tenho que andar, eu estou andando mais na linha. Tá? Certo. Tá faltando 3 minutos. Deixa a telinha para você falar o que você achar conveniente. Você está despedido, agradecendo desde já, que foi através de uma matéria que você me enviou para o meu WhatsApp que eu descobri. E essa história, linda história que vocês estão contando aqui, é aquilo que eu falo, Nova Friburgo tem tanta coisa boa. Muita. E a gente tem que explorar muito essa nossa cidade. Nossa cidade não é a nossa cidade das coisas ruins, que tem, eu sei que tem. Mas tem muita coisa boa, tem muita gente fazendo a diferença como vocês estão fazendo, tá? Obrigado por ter me dado essa oportunidade de conversar com vocês. Senhor Modesto, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Pensando. Eu estive aqui no Pensando já tem muito tempo, né? Quando eu ainda era da casa, participando, sentando na sua cadeira para falar dos trabalhos da casa. E agora eu volto aqui com a Fernanda para falar desse projeto lindo do Mulheres de Sucesso e principalmente do livro. O que eu desejo é que vocês conheçam o livro, conheçam mulheres, se fortaleçam mulheres, se unam, compartilhem para crescer, porque só assim a gente vai conseguir juntas se fortalecer. Espero todas vocês em maio no Cadima Shopping para o nosso lançamento. Espero vocês aí na minha rede social, que é Papo em Família, para que a gente possa compartilhar e crescer juntas. E que a gente tenha a oportunidade de fazer um livro número 2, porque 40 mulheres não dá para contar em Friburgo, a gente precisa de 80, a gente precisa de 120, que Fernanda tenha paciência e saúde para gerenciar isso, porque eu acho que o maior desafio do livro não foi só escrever, foi gerenciar. Só imagina 40 mulheres escrevendo, tirando foto, decidindo títulos e capítulos. O grupo é um movimento diário ali, que eu fico assim, sem saber como acompanhar, mas que a Fernanda tenha muita saúde nisso, que ela continue inspirando outras mulheres, que ela continue sendo essa motivadora e que a gente siga junto nesses 5 anos de mulheres, 10 anos de mulheres, e que as nossas pequenas mulherzinhas que nós estamos criando, as nossas crianças, cresçam aí com outra cabeça, porque mulheres como nós escrevemos um livro, criamos um grupo e nos fortalecemos. Agora, sem menos tempo do que ela falou mais. Oi, Fernanda, como é seu Tá tempo? bom, eu falei, você já deu conta do recado, né? Não. Mas a gente só tem que agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer, né, a tantos telespectadores que, com certeza, né, vão entrar nas nossas redes sociais. Né? A rede oficial do Mulheres do Sucesso é @Mulheres de Sucesso NF, né, de Nova Friburgo, e que você possa estar juntinho com a gente, porque juntas somos imbatíveis. E eu vou ter fôlego, sim, porque estou fazendo academia todo dia e vai ter a 2ª edição, porque cada vez que a gente ouve uma história, a gente descobre que tem mais 2 que a gente não registrou e que a gente precisa deixar de legado na nossa cidade. E que Deus assim permita que a gente esteja aqui conversando esse 2º livro, tá bom? Quero agradecer lá ao Rafael que está com a gente hoje.
Agradecer a você, Isabela, foi um privilégio tê-la aqui de volta. Desculpa ainda, depois de bom tempo afastada do Pensando, e a você que eu conheci hoje e que tem uma história linda que foi contada aqui, tá bom? E a vocês que estão do outro lado da telinha, meu muito obrigado, um beijo no coração, que vocês tenham uma ótima noite, tá bom? Fique com Deus.